Meus amigos, vamos começar então, para a gente respeitar até os colegas que chegaram no horário, já estamos com um público bom. Antes de qualquer coisa, meu nome é Luiz Heleno Albuquerque Filho, é com grande prazer que a gente recebe todos os colegas que estão presentes agora. O IPR+, começou no ano passado como uma ideia do nosso coordenador de capacitação, do Amaro Venâncio. A ideia dele era que a gente tivesse uma oportunidade todo mês de ter uma troca fraterna entre pesquisadores, acadêmicos, profissionais, servidores do DENIT, de outros órgãos, para a gente discutir um pouco o que nós estamos em termos de estado da arte de alguns conceitos que a gente tem estudando. Então, a gente tem trabalhado no primeiro momento no IPR+, nos parceiros de TED, ou seja, nos parceiros de pesquisa que o DENIT e o IPR tem, e hoje não é diferente, nós convidamos mais um grupo de pesquisa parceiro do IPR, vem trabalhando com a gente já há praticamente 3 anos, são os colegas da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje o tema nós vamos discutir irregularidade longitudinal de pavimentos, conceitos, aplicações, práticas e desdobramentos. Essa é uma linha de pesquisa que que os colegas da Federal de Santa Maria já vem desenvolvendo há vários anos, inclusive em TED com o DENIT, e aí nós fizemos esse convite para eles apresentarem um pouco o estado da arte dessa discussão, de que forma esse grupo de pesquisa entende que nós podemos avançar na questão do dimensionamento de pavimentos, de manutenção, e etc, etc, etc. A turma vai detalhar melhor. Quem vai apresentar hoje para nós, eu acredito que comece com o professor Lucas Dotto. Eu vou falar rapidamente o currículo dele para vocês conhecerem. Lucas Dotto Bueno é professor adjunto na Universidade Federal de Santa Maria. Ele é doutor em Engenharia Civil, formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem expertise na área de geotecnia e pavimentação. Ele também já foi professor na Unifitec e na Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Tem experiência como engenheiro civil junto à FATEC, lotado no Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem diversas publicações em periódicos especializados, atuação como avaliador de revistas e participação em comitês técnicos na área de geotecnia e pavimentação. Também tem experiência na participação em projetos financiados pela Agência Nacional de Petróleo e Petrobras e também pelo DENIT. Atualmente, ele é professor adjunto classe C nível 1 na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu vou aproveitar o embalo, porque na sequência são 2 palestrantes hoje, vai falar o professor David da Silva Pereira, é professor na Universidade Federal de Santa Maria também, graduado em Engenharia Civil pela Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes pela USP, engenheiro civil com experiência internacional na Universidade de Minnesota e também tem atuado como professor titular na Universidade Federal de Santa Maria, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tem experiência e expertise na área de infraestrutura viária, com foco em pavimentação e segurança. Tem muitos artigos publicados, né? Tem ampla produção científica acadêmica e também prêmios, inclusive o prêmio CNT de produção da Confederação Nacional de Transporte de Produção Acadêmica, em virtude do seu mestrado. Ele participa ativamente de diferentes eventos técnicos nacionais e internacionais e também participa de alguns comitês científicos e também de revistas especializadas. Tem experiência em coordenação de diferentes projetos, inclusive com valores vultosos do grupo de pesquisa, inclusive da própria Federal de Santa Maria. Feita essa breve explanação e apresentação dos professores, eu vou abrir a palavra, mas de antemão informo que esse assunto que eles vão tratar aqui, eles também já contribuíram na revista Enifra, do DENIT, num artigo muito interessante que eu faço a sugestão para os colegas, se quiserem aprofundar um pouco mais essa discussão, já tem um artigo deles, inclusive, na própria revista Enifra do DENIT, quem tiver interesse. Tá bom? Temos 156 presentes, excelente quórum. Agradeço novamente a presença dos professores. Abro a palavra para o professor Lucas Dotto. Vou pedir aos colegas para fazerem questionamentos através do chat e, concluída a apresentação dos amigos, a gente abre uma rodada para coletivizar um pouco esses questionamentos dos presentes. Tá bom? Dito isso, Lucas, muito obrigado. David também. Está franqueada a palavra a vocês. Fiquem à vontade, por favor. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Agradecer novamente ao Luiz Heleno pelo convite. Vou compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu com irregularidade longitudinal dentro da UFSM,
Vamos fazer uma apresentação contínua, mas com uma mudança de apresentador em um momento. Vou passar a palavra para o David. O que a gente preparou para o bate-papo de hoje é esse tema de regularidade longitudinal, com conceitos, aplicações práticas e desdobramentos. Como eu disse, com base em um pouco do que a gente aprendeu sobre o tema nos últimos, podemos dizer aí, 10 anos, que esse assunto é um tópico mais forte nas pesquisas da UFSM. Antes de entrar no tema específico da irregularidade, pessoal, só quero fazer um institucional aqui, já que a gente tem um público bem grande aqui, eu estou vendo 177 pessoas, não sei se todos conhecem a Universidade Federal de Santa Maria, mas a UFSM é uma instituição localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, na região central do estado, cerca de 300 quilômetros da capital do estado, que é Porto Alegre. Ela tem hoje mais ou menos aí 26 mil estudantes. Esses estudantes estão espalhados em 4 campos da UFSM. O campus sede, que fica no município de Santa Maria, que é o maior campus, esse que está na imagem de vocês. 3 campos descentralizados, um em Palmeira das Missões, outro em Frederico Westphalen e o terceiro em Cachoeira do Sul, que é onde eu particularmente fico lotado, e também um espaço multidisciplinar de pesquisa e extensão que fica localizado no município de Silveira Martins. A estrutura da UFSM contempla hoje 129 cursos de graduação, 61 cursos de mestrado e 34 cursos de doutorado, esses últimos em nível de pós-graduação. O nosso grupo de pesquisa é o GPASV, Grupo de Estudos e Pesquisas em Pavimentação e Segurança Viária. O nosso laboratório fica localizado no campus sede, no município de Santa Maria. Aproveito para convidar os interessados que estiverem próximos à região central do estado do Rio Grande do Sul, ou passando por Santa Maria, que conheçam as nossas instalações. É um laboratório bem legal. Ele foi construído ao longo do tempo com o apoio de muitos parceiros. Eu fui aluno de graduação da UFSM há um pouquinho mais de 15 anos e a estrutura de pavimentação era bem modesta. E o David e o Luciano lideraram esse processo e conseguiram montar, junto com parceiros importantes, eu destaco aqui a Petrobras e mais recentemente o DENIT, tiveram aportes financeiros importantes para que a estrutura fosse montada e hoje acredito que seja uma das boas estruturas de um laboratório de pavimentação que a gente tem no país. Então a gente consegue trabalhar de maneira avançada com ligantes, misturas asfálticas, materiais granulares, solos. Tivemos uma experiência com simulador de tráfego recentemente, em parceria com o DENIT. Não vou mencionar toda a nossa equipe, aqui tem um registro da nossa turma na última Ampet, em Florianópolis, mas é um espaço bem legal e estendo novamente o convite para quem estiver na região central do estado e quiser conhecer um laboratório de pavimentação, um dos bons laboratórios de pavimentação que a gente tem no país. Acho que a UFSM pode surpreender vocês. Como o Luiz disse, desde 2022 a gente tem um termo de execução descentralizada com o DENIT. O objeto do termo é bem grande, eu não vou listar, descrever ele aqui, mas resumidamente o que a gente busca nesse TED é implantar trechos experimentais rodoviários no estado do Rio Grande do Sul, avaliar misturas asfálticas e tentar prever a evolução da irregularidade longitudinal. Esse tema está em destaque porque é um tema mais vinculado com a nossa conversa de hoje. Nós não vamos falar só sobre previsão de irregularidade, nós tentamos montar um material mais amplo sobre irregularidade, mas esse é um dos temas do nosso TED com o DENIT. Como eu disse, já é assunto de estudos na UFSM há mais ou menos 10 anos, então é um assunto que a gente acredita muito nos indicadores de irregularidade, a gente vê muito potencial neles, e é um tema que a gente gosta bastante. Conceitualmente, pessoal, já entrando no nosso assunto central de hoje, tem uma plateia, um público, melhor me expressando, bem grande aqui, então é legal fazer uma conceituação mais inicial sobre o indicador. Vou ficar me virando um pouquinho porque eu estou vendo vocês aqui e estou com a outra tela com a apresentação. Eu gosto bastante dessa definição da norma do DNR de 1994, é a norma de calibração do integrador IPR-USP. Ela menciona a irregularidade como o desvio da superfície da rodovia em relação a um plano de referência. Esse plano de referência está descrito ao longo do perfil longitudinal, então os perfis transversais teriam uma correlação com o afundamento em trilha de roda, e os perfis longitudinais, uma relação com as irregularidades longitudinais ao longo do curso
dos veículos que trafegam na via. O professor Domingues, da USP, também traz um texto bem interessante, onde ele finaliza dizendo que a irregularidade ela afeta o movimento dos veículos, a qualidade do rolamento, as cargas dinâmicas que atuam sobre a via e a drenagem da superfície. Isso já nos dá um pouquinho de interpretação do que a gente pode fazer com o IRI em termos de... O IRI não, mas os indicadores de irregularidade em termos de impacto que esse conforto prejudicado pelas maiores irregularidades vai ter nos custos operacionais dos usuários. Então, a gente pode estar falando de manutenção de veículos, conforto por si só, desgaste de pneus, consumo de combustível. O David vai falar um pouquinho sobre como o consumo depois pode virar emissões. Então, são indicadores bastante poderosos. A gente entende que eles conseguem contemplar o que está acontecendo na rodovia e fazer um link com a sensação que o usuário tem. As unidades de medida mais conhecidas de irregularidade no Brasil são o QI e o IRI. O quociente de irregularidade, o QI, vem lá daqueles conceitos do Quarter-Car. Em 1981, César Queiroz tirou do Quarter-Car e conseguiu trazer um cálculo do QI a partir de um perfil longitudinal, mas o indicador mais popular, que a gente vem acompanhando pelos órgãos rodoviários e nos contratos de rodovias nos últimos 20 anos, eu diria, é o IRI, o Índice Internacional de Irregularidade, quantificado em metros por quilômetro. De maneira bem simples aqui, pessoal, queria tentar mostrar como que essa medida do IRI é quantificada. Claro que tem todo um processo de filtragem, o cálculo das inclinações, quando feito com os perfilômetros inerciais descontados aos acelerômetros, para tirar o balanço do veículo, mas eu tenho dois pontos, então, um ponto A e um ponto B, uma linha imaginária, paralela ao eixo da rodovia, e a nossa rodovia com as suas imperfeições. O IRI seria os desvios dessa nossa superfície real em relação ao plano imaginário de referência. A soma desses desvios em uma unidade de medida métrica dentro de 1 quilômetro quantifica o valor do IRI. Não necessariamente o IRI é calculado a cada quilômetro. O texto do Sayers, de 1986, do Sayers e outros, que apresentou as equações de cálculo do IRI, ele nos mostra como calcular a partir de 11 metros, então eu precisaria de 11 metros para calcular uma medida de IRI. Hoje em dia já se consegue calcular em 10 metros. Talvez o documento do Rodrigo Barella, de 2008, no Brasil, em português, seja um documento que melhor expressa esse cálculo matemático do IRI. Eu tentei fazer isso um pouquinho também na minha tese de doutorado, mas simplificadamente é isso que ele representa. Obviamente, quanto mais desvios, mais distâncias em relação ao plano de referência, pior eu vou ter, mais altos serão os meus indicadores de regularidade, o indicador que nos interessa, o IRI, certo? Como que eu posso medir o IRI? Tem alguns grupos de divisões, alguns documentos importantes no setor rodoviário que fazem algumas divisões de grupos de medição de irregularidade. A gente gosta dessa divisão em 4 grupos. O primeiro, o grupo de medidas diretas do perfil, as técnicas, não quero dizer mais simples, mas como o próprio nome diz, de uma medição direta de perfil, o nível IMIR, o dipstick, uma produtividade um pouquinho mais lenta em relação às técnicas que permitem com que a irregularidade seja medida na velocidade operacional da via. O segundo grupo dos sistemas baseados nas reações dos veículos, destaco aqui o integrador IPR USP, que nas décadas de 80 e 90 teve uma importância grande aqui no cenário brasileiro. O terceiro grupo dos sistemas de medida com sonda sem contato, é uma medida direta do perfil também, porém sem contato. A foto que está aqui na parte inferior de tela de vocês é do perfilômetro inercial a laser da UFSM, equipamento que a gente faz as nossas medidas de regularidade. E no quarto grupo, o grupo das medidas indiretas do perfil, talvez o CLO e o Merlin, são os equipamentos a destacar, onde eles mostram uma resposta do instrumento sobre rodas às distorções da superfície. Então, esses são os 4 grandes grupos de medidas de regularidade. O nosso equipamento é esse equipamento que está em tela, o perfilômetro inercial a laser. Por que a gente acredita tanto no IRI, pessoal? Por que a gente entende esse indicador como um indicador bem potente? Nos estudos da ASHO Road Test, lá nos anos 50 e 60, já se identificou uma boa correlação entre serventia e
irregularidade. Não necessariamente o IRI, mas algum indicador de irregularidade. E serventia é o conforto do usuário ao trafegar pela via. A partir daí, os indicadores de regularidade começaram a ser empregados em gerência de pavimentos. Isso pode possibilitar gatilhos de intervenções com base no parâmetro de regularidade, também uma aceitação executiva e operacional dos serviços. Os índices também são utilizados para estimar custos de manutenção e reabilitação de pavimentos, permitem a previsão de custos operacionais. Então, como eu falei lá no início, o IRI tem uma vinculação muito grande com os custos operacionais dos usuários com os veículos. Então, quanto piores estão as condições de regularidade da via, mais consumo de combustível eu vou ter, mais desgaste de pneus, mais manutenção com o veículo. Se eu estou consumindo mais, eu vou ter emissões. Isso faz com que seja interessante também poder prever o crescimento dos indicadores de regularidade ao longo do tempo com modelos de previsão. Eu acho que muitos de vocês já viram modelos de previsão de área trincada, de afundamento em trilha de roda. É interessante também prever a evolução da irregularidade. Já na fase de projeto, você pode escolher determinado material que, atrelado a uma boa qualidade executiva, vai segurar um pouquinho esse crescimento da irregularidade ao longo do tempo devido à sua vida útil em serviço, à sua performance sob a ação do tráfego de veículos. Queria trazer também alguns valores de referência de irregularidade. Agora sim, a gente vai deixar o IRI como principal protagonista, então o indicador que a gente vai utilizar aqui como referência é o IRI. Os manuais de pavimentação e restauração do DENIT trazem conceitos de regularidade divididos em 5 categorias. Eu vou destacar aqui o valor de 2 e 7, é onde a gente faz a transição de um conceito de trafegabilidade boa para trafegabilidade regular. Acima de 2 e 7, eu estou nos conceitos regular, ruim e péssimo. A 031, especificação de serviço de pavimentação em concreto asfáltico, a antiga norma de 2006, ela trazia como critério de aceitação do pavimento um IRI menor ou igual a 2,7. Esse documento foi atualizado no ano de 2024, dividido em 2 categorias agora para aceitação, em pavimentos novos um IRI menor ou igual a 2 e restaurações um IRI menor ou igual a 2,4. O nosso grupo achou bastante positiva essa alteração. A gente fez 2 trabalhos que foram publicados no ano de 2009, a dissertação da Débora Pávio, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, e a minha tese de doutorado, onde a gente viu alguns serviços de reabilitação e a evolução do IRI ao longo do tempo, e propôs alguns valores de regularidade de aceitação e de gatilhos de intervenção com base na importância hierárquica da via, de acordo com os sistemas funcionais do DENIT. O nosso número mágico para as rodovias de maior importância seria 1,8, até mais baixo do que o 2 metros por quilômetro, mas a gente tem que salutar essa alteração. Do nosso ponto de vista, foi uma alteração positiva. O que a gente entendia ao propor esses critérios de aceitação e os gatilhos de intervenção é que com 2,7, que era o antigo critério de aceitação, a gente já teria que mexer, já teria que fazer alguma intervenção na superfície do pavimento. Vou falar um pouquinho agora sobre esses 2 trabalhos aqui especificamente. Foram trabalhos que geraram essa sugestão e conversar um pouquinho com você sobre eles 2. O primeiro é o trabalho da Débora, onde o grande objetivo foi entender como que nasce o IRI. O estudo dela era objetivado em identificar fatores construtivos que influenciavam na irregularidade longitudinal. A Débora hoje é engenheira da CI, do estado de Santa Catarina, era o antigo DENINFRA, agora é Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, se eu não estou enganado. Foi aluna de mestrado do David e trabalhou dentro desse tema. O que ela fez? Ela pegou 2 rodovias no estado do Rio Grande do Sul, uma em fase de reabilitação, a BR-392, para quem conhece o estado, na região ali de Formigueiro, entre Santa Maria e Caçapava do Sul, e a RS-509, essa em fase de implantação, em uma obra de duplicação, na chegada do município de Santa Maria. No caso dela, na saída do município de Santa Maria. E acompanhou o processo construtivo sem fazer nenhuma intervenção no processo construtivo, sem interferir no processo construtivo. O trabalho dela era fazer como se fosse um diário de obra com notas técnicas de ações que não eram tão compatíveis com a boa prática.
e a gente teve parceiros, inclusive as empreiteiras que executaram essas obras. Não era objetivo fiscalizar eles, mas sim fazer algumas anotações de processos que não seriam tão adequados para um bom resultado final. Na obra de implantação, ela acompanhou desde a regularização do subleito até a superfície do pavimento, e na obra de reabilitação, era um frese e capa, ela acompanhou principalmente a execução do novo concreto asfáltico. O que ela fazia? Anotava algumas inconsistências construtivas, e nas cargas de concreto asfáltico, em todas as cargas, ela acompanhou o processo com a filmagem com uma câmera termográfica, objetivando identificar a temperatura de compactação, temperatura de vibroacabadora e alguns processos que poderiam interferir nas temperaturas ideais de aplicação do concreto asfáltico em campo. Qual que era o objetivo? Tentar relacionar esses pontos de inconsistências com as irregularidades longitudinais medidas com o perfilômetro inercial da UFSM após o fim do processo construtivo. E os resultados dela foram muito legais, pessoal. Essa dissertação está disponível no repositório da UFSM. Ela conseguiu relacionar os pontos de maior irregularidade, tanto na obra de reabilitação quanto na obra de implantação, com algumas inconsistências construtivas. Então, ela viu que quando não tinha tanto cuidado construtivo com as juntas, não tinha fornecimento contínuo de massa asfáltica, problemas de emenda de pano, estavam relacionados com pontos de mais altas irregularidades, regiões com problemas na temperatura de compactação, inclusive uma aplicação ocasional de concreto asfáltico com uma chuva de verão que aconteceu, prejudicaram a irregularidade pós-fim do processo construtivo, uma salga em excesso da massa, problema de aquecimento de vibroacabadora, exposição de camada granular por muito tempo sem imprimação, não foi suficiente a correção no concreto asfáltico. Então, ela conseguiu linkar nos pontos catalogados por ela com essas inconsistências construtivas com os picos das irregularidades longitudinais medidas com o perfilômetro inercial. Então, esse trabalho foi muito legal para o nosso grupo entender um pouquinho como nasce o IRI e quais são as práticas construtivas que influenciam nesse IRI inicial mais alto. A gente buscou completar isso com um segundo trabalho, que foi a minha tese de doutorado. O documento é de 2009, tem uma publicação na RMPD de 2022. Muitos parceiros participaram desse trabalho. Eu vou destacar aqui o Luiz Nascimento, da Petrobras, o Marcos Fritzen, da UFRJ, o Richard Kim, da Universidade da Carolina do Norte, e outros colegas da UFSM, obviamente, a equipe de orientação. E o que a gente buscou aqui foi, bom, a gente conhece um pouquinho sobre como nasce o IRI, agora vamos tentar prever a evolução do IRI ao longo do tempo, e quais parâmetros influenciam na evolução do IRI ao longo do tempo. A gente trabalhou com pistas experimentais, então foram selecionadas 27 pistas na cidade universitária da UFRJ, lá na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. As pistas que fazem parte do projeto Fundão foram as mesmas 27 pistas que o Luiz Nascimento utilizou na tese de doutorado dele, e nós somamos a essas 27, 8 pistas monitoradas pelo nosso grupo da UFSM em Santa Maria, em 4 distintas localidades experimentais. Tanto nas pistas do Rio, quanto nas pistas da UFSM, localizadas no município de Santa Maria, foram acompanhados a evolução do tráfego, das áreas trincadas, dos afundamentos em trilha de roda, foram medidas deflexões após o fim do processo construtivo com o FWD, e todos os materiais foram caracterizados laboratorialmente, sob o ponto de vista de rigidez e danificação. Qual era o nosso objetivo? Olha para essa tela aqui. Tem 4 colunas nessa tela de saída do Medina. O Medina é só um exemplo aqui, ele não era o protagonista desse trabalho. A intenção é tentar, dentro do nosso TED com o DENIT, ajudar o Medina, mas na época o Medina não era o protagonista. Só trouxe em caráter de exemplo aqui. O Medina, quando tu vai lá no relatório mensal de dano, o tempo está passando, obviamente o tráfego está crescendo, e ele projeta para ti a evolução da área trincada e do afundamento em trilha de roda. O que a gente queria era tentar fazer uma projeção também de um critério funcional. E esse critério funcional é a irregularidade. Então, para que pudesse ser possível ter um outro gatilho de intervenção, agora em caráter funcional, no caso, o IRI. Essa era a nossa tentativa. A gente começou a fazer isso, e reforço,
não olhando para o Medina, olhando para um outro software que depois eu vou comentar, que é o software elaborado pela equipe do Dr. Kim lá na Universidade da Carolina do Norte. A gente começou tentando identificar quais parâmetros influenciavam na evolução do IRI. Então, a gente viu que a irregularidade inicial, após o final do processo construtivo, influenciava na evolução do IRI. Obviamente, quanto maior a irregularidade longitudinal inicial, maior o crescimento do IRI ao longo do tempo. Idade do pavimento, tráfego atuante também, influências óbvias. Quanto mais o tempo passa, quanto mais o tráfego passa, mais crescimento do IRI eu vou tendo ao longo do tempo. Essa associação estatística foi feita pelo um critério de análise de variância nova, com um nível de significância de 5%. Também, quanto maiores as áreas trincadas ao longo do tempo, maior a evolução de irregularidade. Quanto maior a deflexão máxima, medida na superfície, do ponto de aplicação da carga do FWD, o D0, após o fim do processo construtivo, ou seja, a primeira deflexão após o fim do processo construtivo, mais tendência de crescimento do IRI ao longo do tempo. Então, todos esses indicadores com associação significativa com a evolução da irregularidade. O que nos surpreendeu um pouco na época foi que os afundamentos em trilha de roda, sejam medidos em campo ou seja o flow number medido em laboratório da mistura asfáltica, não tiveram associação com a evolução do IRI. Então, as pistas que mais cresceram irregularidade não foram as pistas com mais afundamento em trilha de roda. Os indicadores não se mostraram associativos. Eu tive boas conversas com o David, que foi meu orientador na época sobre isso, e a gente chegou a uma conclusão que uma pista, por exemplo, em Santa Maria, que a gente tinha continuamente trilhada, fora, toda trilhada, o sensor do laser, ele batia continuamente num perfil longitudinal afundado. Então, o que influencia o IRI seriam os desvios do afundamento em trilha de roda, mas não o afundamento em trilha de roda absoluto. Eu não estou dizendo que isso é um resultado definitivo, mas até o momento a gente não conseguiu encontrar associação entre os afundamentos e as irregularidades longitudinais. E o último indicador, que nos deixou bastante satisfeito, foi o dano por fadiga calculado computacionalmente, nesse caso com a plataforma do FlexPave, nome comercial do LVCD, que é o programa de análise de pavimentos da equipe do Dr. Richard Kim, lá na Universidade da Carolina do Norte. Essa ferramenta, ela pega as propriedades dos materiais, o tráfego, o clima, e projeta uma evolução de danificação na pista ao longo do tempo. A gente olhou para o dano por fadiga, já que a área trincada, já que o afundamento em trilha de roda, em campo não se mostrou associativo com o IRI, a área trincada se mostrou. A ideia era, poxa, que legal seria se na fase de projeto, considerando um IRI inicial, alcançado pós-processo construtivo, eu pudesse prever a evolução de irregularidade com as propriedades dos materiais, os parâmetros dos materiais. Esse programa usa parâmetros mais avançados do que a gente usa aqui no Brasil. Ele usa o ensaio de módulo complexo, ensaio de fadiga, tração, compressão. E o que nos deixou feliz foi que esse dano por fadiga se mostrou associativo com a irregularidade medida em campo. Então, todos não, mas a maioria das pistas que tiveram maior projeção de danificação também foram as pistas com maior evolução da irregularidade longitudinal. Esse conjunto de informações fez com que a gente conseguisse projetar duas equações relativamente simples em caráter linear de evolução do IRI, uma totalmente empírica, associando tráfego, deflexão inicial e área trincada, para prever a evolução do indicador, e outra mecanística empírica ou empírico-mecanicista, como preferirem, que associa dano e idade e projeta a evolução do IRI. Lembrando que no dano, pessoal, tem estrutura, tem tráfego, tem clima e tem propriedades dos materiais. Então é um parâmetro bem poderoso. O Medina também tem o seu dano, obtido de outra forma, mas o Medina também tem o seu dano. Dentro do nosso TED com o DENIT, a nossa proposta é ampliar um pouquinho essa projeção de evolução de irregularidade. Então, a gente está trabalhando, antes nós tínhamos 4 localidades experimentais aqui no Rio Grande do Sul e 8 segmentos. Agora, no nosso TED com o DENIT, a gente está trabalhando com 15 diferentes localidades experimentais e 34 distintos segmentos espalhados pelo Rio Grande do Sul
tem vários parceiros que nos ajudam a monitorar esses segmentos, o Henrique da UEL de Pelotas, o José Echeverria da UEL de Cruz Alta, são os nossos principais parceiros, além de outros parceiros em São Borja, em Pantano Grande, mas isso está possibilitando que a gente consiga ampliar o nosso banco de dados de informações. Em todas essas localidades tem um monitoramento contínuo, os materiais são analisados, e a gente tenta engrossar aquele caldo da previsão de evolução de irregularidade. O que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul até o momento são 214 pontos de IRI válidos, medidos ao longo do tempo, nesses 34 segmentos, e essa nuvem de pontos mostra que o tempo precisa passar um pouquinho para nos ajudar, né? A gente tem ainda muitos pontos na fase de conceituação ótima, boa e regular. A gente precisa que o tempo passe e que esses pontos cresçam um pouquinho para que a gente possa prever essa curva de evolução com base no histórico de ocorrência em pista. Então, tem alguns segmentos experimentais que estão ainda no início, outros são mais antigos. A nossa proposta é manter esse monitoramento para conseguir ajustar essa previsão de irregularidade. Vou transferir agora a palavra para o David, ele vai falar um pouquinho sobre alguns desdobramentos do que a gente aprendeu com o IRI, com base nesses dois trabalhos e alguns outros estudos complementares. Está contigo, professor. Estou vendo a tua apresentação já. Ótimo. Obrigado, Lucas. Também quero, primeiramente, só agradecer a presença de todos. A gente está com 206 pessoas nesse momento e dar o bom dia a todos. Então, só para a gente seguir mais ou menos na mesma toada do Lucas, em síntese, o que ele apresentou até agora, e a gente vai ver alguns desdobramentos, é que o IRI, ele representa a percepção de conforto do usuário e com uma medida objetiva, que a gente consegue fazer, inclusive, trafegando na rodovia na velocidade operacional. O IRI, a gente viu também pelas palavras do Lucas, ele é largamente empregado em gerência de pavimentos, é um parâmetro que pode ser indicativo da necessidade de reabilitação dos pavimentos, e é um importante índice para fiscalização de concessões. Eu vi no chat que já tem algumas perguntas em relação a isso, e também de controle executivo. Tá? Agora, um outro aspecto importante, e que talvez tenha levado a um maior interesse por parte do DENIT e do IPR, de que esse assunto viesse como um foco de um dos itens do nosso TED, é que ele impacta diretamente os custos operacionais. O DENIT e o IPR, eles estão preocupados em também verificar o desdobramento das intervenções no pavimento em relação ao quanto que o nosso cliente principal, eu coloco o nosso, me associando ao DENIT, que é o usuário, o quanto impacta a qualidade do rolamento, especificamente do IRI, em termos dos custos de quem está usando a via diariamente para fazer seus deslocamentos. E a gente já viu ali pelo Lucas que ele impacta a manutenção veicular, desgaste de pneus. Ela tem uma certa sensibilidade ainda um pouco nebulosa em relação à velocidade praticada da via, mas o que nós vamos trazer como desdobramentos e o foco mais específico está no consumo de combustível, de emissões de CO2 e de perda de grãos a granel, porque a gente sabe que boa parte da nossa safra no país ainda é transportada por meio rodoviário, e a gente vai ver esses impactos, então, da qualidade de superfície do pavimento, aferida a partir do IRI, nesses desdobramentos mais vinculados às questões sustentáveis, né? Então, essa avaliação do IRI e a perspectiva de crescimento do IRI ao longo do tempo, ele traz a possibilidade, a partir dessa predição, de que os projetos que venham a ser colocados em práticas, e eventualmente no futuro, no próprio Medina, eles permitam a quem está operando a via, a quem está gerenciando e tomando a decisão das intervenções, realizar também uma avaliação de sustentabilidade que aquele pavimento pode trazer. E a gente pegou aqui como um estudo de caso, a gente já apresentou isso num outro fórum, mas com um outro foco. A gente pegou um estudo de caso de uma rodovia que está em fase de duplicação, ela nem é uma BR,
Ela é uma RS aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma importante via que liga Santa Maria à região metropolitana de Porto Alegre. Nesse segmento de quase 300 quilômetros, nós temos 214 quilômetros que estão em fase de duplicação. E pela nossa avaliação, o N acumulado em 10 anos dessa rodovia seria de algo próximo a 4 vezes 10 na 7. Nós temos um VDM da ordem de 10.500 veículos, aferidos pelos dados que estão disponíveis no site da concessionária que administra esse trecho. A gente estima uma movimentação anual de 7 milhões de pessoas nesse trecho, com 2.950.000 veículos de passeio, 870.000 caminhões e aproximadamente 8.500 ônibus. O que representaria, talvez depois o Luiz Heleno pode nos dar, assim, uma condição mediana assim, da malha viária administrada pelo DENIT. Então, como vocês já viram, o Lucas já explicou um pouco o trabalho da Débora. A gente teve recentemente a alteração do parâmetro de referência máximo permissível para pavimentos em implantação do DENIT, pela norma do 031 de 2024, que rebaixou esse valor de 2007 até 2,7 até 2, e do que tinha sido proposto inicialmente naquele trabalho, muito próximo do que o DENIT colocou. E eu trago esses parâmetros em destaque aqui, porque a gente vai começar a avaliar qual é o reflexo, por exemplo, dessa recente alteração do DENIT em termos práticos e sustentáveis na previsão de desempenho e de custos operacionais relacionados a esses itens que eu mencionei anteriormente, a partir desses distintos itens. Como que era no passado, 2 que é agora o presente, o que pode vir a ser se a gente ainda for um pouquinho mais rígido em termos de qualidade de acabamento final de 1,8 metros por quilômetro. Conforme o Lucas comentou, a gente ainda não tem disponibilidade, e esse é o intuito do nosso TED, de fazer o dimensionamento de pavimentos pelo Medina, colocando um parâmetro funcional também como sendo uma variável a ser dimensionada. Medina, hoje, ele permite que a gente faça o dimensionamento olhando fadiga e afundamento em trilha de roda. Por isso, a gente se socorreu de um outro software que o Lucas já mencionou lá, que é o FlexPave, para fazer o dimensionamento do que seria a alternativa de duplicação dessa rodovia para aquela condição de tráfego. E nós fizemos um estudo, só para vocês também terem essa sensibilidade, da utilização de concretos asfálticos com um CAP 50-70 e com um CAP modificado, porque isso também nos permite, inclusive, avaliarmos o que seria em termos de desempenho esperado e os seus desdobramentos em termos de sustentabilidade, caso nós utilizássemos um pouco mais de tecnologia na confecção, na dosagem dessas misturas asfálticas. Então, nós utilizamos materiais que são típicos daqui, da região onde essa rodovia será duplicada, e na condição de emprego de CAP 50-70, numa mistura asfáltica mediana do que a gente tem aqui monitorado no nosso laboratório, seria necessário 13,5 centímetros de espessura de concreto asfáltico para mantermos, ao longo dos 10 anos do período de projeto, uma área trincada, né, limitada a 30%. Lembrando que essa área trincada é aos moldes do que sai de dentro lá do Medina. Então, a especificação não é contabilização da área trincada medindo a fissura, mas sim o que seria assim, uma frequência de ocorrência na malha de área trincada. E, a depender do IRI inicial que a gente tomasse como inicial, a gente teria uma evolução. Vocês podem ver que as curvas em vermelhinho sempre vai representar o IRI inicial de 2,7, que era aquela condição até o ano passado da especificação do DENIT 031. O amarelinho sempre vai ser referenciado ao IRI de 2,0, o que é a atual
especificação do DENIT, e nós temos 1,8 em verdinho nessas 3 condições aí. Se a gente fizesse agora o dimensionamento do pavimento para as mesmas condições, inclusive de estrutura de suporte à camada de revestimento, porém usando um concreto asfáltico com asfalto modificado por polímero, essa espessura de 13,5 cairia para 10 centímetros, e nós teríamos também o mesmo patamar final de área fissurada, de área trincada por fadiga. E aqui nós temos a evolução ao longo do tempo prevista do IRI, conforme o modelo já apresentado pelo Lucas anteriormente. Então, a partir dessas 2 evoluções de IRI, a gente começa a usar esse importante parâmetro funcional para a gente poder, então, prever os custos operacionais, e aí algo vinculado também à sustentabilidade. Um trabalho que foi desenvolvido aqui no grupo de pesquisa pelo Renan Scherer, que era a tese de doutorado dele, permitiu que a gente avaliasse em todo o corredor de exportação da soja do Rio Grande do Sul. No mapinha aqui do Rio Grande do Sul, vocês têm uma região que é a região celeiro, talvez a que mais produza soja no estado do Rio Grande do Sul. Essa soja que é exportada até o porto de Rio Grande, ela vai, em grande parte, por meio rodoviário. E o que o Renan fez foi avaliar a irregularidade ao longo de todo esse trajeto, pegando, inclusive, regiões de vias não pavimentadas até o porto de Rio Grande. A gente contou com a colaboração de um produtor, que foi importante logisticamente para a gente. O Marcos, esse produtor lá da região de Tupã-Seretã, ele detinha o controle de todo o processo, ele plantava, ele beneficiava a soja, ele estocava a soja e ele mesmo fazia o transporte da soja até o porto de Rio Grande. Então, pegando os modelos que foram desenvolvidos pelo Renan, e ele conseguiu correlacionar o quanto de soja é perdido com o transporte. E se a gente replicasse tudo o que aconteceu em termos de produção de soja na última safra, de 2023 para 2024, mais especificamente aquela que foi exportada por meio de transporte rodoviário, através de caminhões, nós teríamos 9 milhões de toneladas de soja que teriam sido transportadas. A rodovia que nós trouxemos como pano de fundo para essas nossas análises, ela não serve como principal corredor de exportação da soja. Mas nós vamos imaginar, num cenário fictício, que toda essa soja do Rio Grande do Sul trafegasse por aquela rodovia a ser duplicada, com aquelas condições que eu mostrei para vocês anteriormente, nesses 214 quilômetros. Lembrando que a soja, o caminho de exportação da soja, se a gente pegar uma média em todo o Brasil, ele é muito maior do que esses 214 quilômetros que a gente está trazendo aqui para fazer a ponderação. O preço da soja no primeiro semestre do ano passado era de R$ 140 a saca de soja de 60 quilos. E se a gente, então, fizesse essa avaliação hipotética, primeiro para a solução em concreto asfáltico, imaginando o crescimento da irregularidade, a gente também teria associado esse crescimento de irregularidade, trafegando com essa soja anualmente no pavimento dos 214 quilômetros, uma perda de soja que seria crescente. Em termos absolutos médios, a gente teria algo próximo de 12 mil toneladas perdidas de soja no transporte nessas condições, caso o IRI inicial fosse 2,7. Se o IRI inicial para a solução em concreto asfáltico caísse para 2, essa perda de soja já seria reduzida para 9 mil toneladas de soja. Em termos financeiros, esses valores são bem representativos. A gente está falando de 28 milhões para essa condição, 22 milhões para o IRI de 2, certo?
E se a gente olhar ainda o que seria em termos de área perdida de soja para alimentar os passarinhos na rodovia, pela soja perdida, caída do caminhão, e olhem que o que a gente usou é um caminhão de uma frota muito recente, muito nova e com alto poder de vedação. Então, a gente teria algo próximo de 3.000, na safra do Rio Grande do Sul, 3.000 hectares perdidos de soja para alimentar os animais na beira da estrada. E aqui a gente teria essa correlação com o IRI de 2,7. Observem que a gente tem assim um ganho expressivo pelo simples fato do DENIT ter alterado o seu parâmetro de referência de aceitação dos trechos de 2,7 para 2, o IRI inicial, quando da execução. E isso, sem sombra de dúvida, traz economia para o processo, e essa economia pode ser também, de certa forma, enxergada como algo sustentável. Tá? Na medida em que a gente troca o concreto asfáltico para o asfalto modificado com polímero, e não o 50-70 do anterior, a gente tem também melhoria em termos de irregularidade. A irregularidade vai crescer mais lentamente e, consequentemente, a perda de soja também vai ser diferente. Então, a gente também tem aqui valores representativos dessas duas grandezas, com melhor ainda desempenho sustentável, digamos assim, do pavimento em termos de perda de soja transportada a granel. Quando a gente compara as duas soluções, o gráfico em preto aqui mostra o crescimento da perda de soja ao longo do tempo, em função do IRI crescer mais rapidamente com os 50-70 do que com o asfalto modificado. E a gente, então, tem aí as observações relacionadas a cada uma dessas condições para o IRI inicial, conforme estipula hoje a norma do DENIT, a especificação de serviço de concreto asfáltico do DENIT de 2024. Um outro trabalho que está em andamento, esse trabalho ele tem o financiamento da ANP Petrobras, e em parceria com a COP e a UFSM, ele busca, a Eduarda está trabalhando junto com outros 2 alunos de iniciação científica, aqui do grupo de pesquisa, ele está visando a avaliação do impacto da irregularidade agora, não na soja, mas no consumo de combustível e na emissão de CO2. Lembrando que essa rodovia que a gente está usando como pano de fundo para fazer as análises, ela tem essa movimentação anual de veículos nas diferentes categorias. Nós temos um VDM bidirecional de 10.500 veículos e um N previsto para 10 anos, reforçando, relembrando, de 4,03 vezes 10 na 7 solicitações do eixo padrão. O que acontece? Quando a gente pega os modelos de consumo de combustível que estão dentro do HDM, que é um software amplamente utilizado para fazer esses tipos de análise, a gente percebe que na medida em que nós temos uma evolução, um crescimento da irregularidade longitudinal do pavimento, a eficiência dos motores vai sendo perdida, o que faz com que a gente consuma mais combustível para rodar a mesma distância. Ou o que é mais familiar para a gente, quando a gente olha, geralmente nos carros, assim, o que a gente está consumindo de combustível, a gente tem quantos quilômetros, que é o que eu trago aqui nesse gráfico, a gente é capaz de fazer com 1 litro de gasolina, no caso para veículos de passeio, ou de diesel, para caso de ônibus e de caminhões. Daí vocês vão ver, por exemplo, aqui, para o amarelinho, que representa o IRI inicial lá de 2,0, ao longo de 10 anos, para a solução de pavimentação com CAP 50-70. Inicialmente, no ano 1, no ano 0, a gente tem 10,53 litros, quilômetros rodados com 1 litro de gasolina. E ao longo desses 10 anos, a gente vai perdendo. E esse valor aqui, vocês podem olhar, é da ordem de
10,49. Bom, descer de 10,5 quilômetros por litro para 10,49, num primeiro olhar, isso pode parecer muito pouco, né? Mas daí eu lembro do Luiz Heleno nas palestras dele, assim, e acho que ele diria o seguinte: nós do DENIT não vendemos no varejo, nós vendemos no atacado, né, Luiz? Então a gente tem muita movimentação, são muitos veículos trafegando na rodovia, imagina na malha viária inteira. Nós estamos aqui trabalhando num foco numa rodovia de 10 mil veículos diários de VDM, né? 10.500, que é o nosso valor. E o que isso representa, então, em termos de consumo de combustível, né, Luiz? Então, olha só, na medida em que eu tenho condições de íris distintas, o meu consumo de combustível, ele também se difere. À medida em que eu tenho, como o DENIT está fazendo, especificando ou forçando que os nossos empreiteiros tenham cada vez um nível de acabamento melhor, a gente vai reduzir esse consumo de combustível. Aqui a gente tem esses valores do azulzinho em gasolina, aqui o cinza é de diesel, em milhões de litros nessa rodovia, para esses 214 quilômetros que a gente está analisando. E o custo com combustível médio anual, ó, aqui é em milhões de reais. Então, na primeira condição anterior da especificação do DENIT, Luiz, a gente teria 1 bilhão 193 milhões de reais médios com combustível. Isso para a solução com CAP 5070. Quando a gente reduz para 2 aquele IRA inicial, e não há nenhuma demanda assim, de esforço adicional por parte dos empreiteiros, talvez sejam só cuidados muito simples na hora da execução, como a própria PAV verificou, a gente já cai de 1 bilhão 193 milhões para 1 bilhão 186 milhões. Essa diferença ela é bem sensível, isso colocando como pano de fundo uma rodovia que tem só 10.500 veículos trafegando diariamente. Isso é sustentabilidade, sem sombra de dúvida. Então, o caminho que está sendo percorrido pelo PR, pelo DENIT, de fato, ao atrelar reduções de índices de irregularidade inicial, ele é um caminho que visa também ter mais sustentabilidade. Algo muito semelhante ocorre em relação ao MP, aos concretos asfálticos com modificação de polímero. No momento em que tu investes um pouco mais em tecnologia, além da espessura ser menor lá do nosso revestimento, e que, em outras palavras, pode trazer também, de certa forma, alguma economia na implantação da rodovia, a gente também tem reduções dos custos com o consumo de combustível. O que acontece? Na medida em que eu consumo menos combustível, eu também tenho uma emissão menor de CO2. Então, na medida em que o meu consumo de combustível ele reduz, eu tenho também uma emissão de combustível menor. E na medida em que eu emito menos combustível, daqui a pouco o próprio governo federal vai poder se creditar em carbono, Luiz, e vender esse crédito de carbono por melhorar simplesmente a especificação, e se isso fosse viável e possível, ele poderia vender esse crédito de carbono pela menor emissão de CO2, pelo simples fato de ter modificado a especificação. Então, aqui, ó, no caso de concreto asfáltico com CAP 5070, ó, por ano, em média, para o IRI igual a 2, em relação ao que era o IRI inicial anteriormente, teria, para esse trechinho de 214 quilômetros, com aquela matriz de tráfego, um crédito de carbono anual previsto da ordem de 1 milhão de reais, certo? Se fosse com CAP 50, com CAP modificado por polímero, esse crédito seria um pouco maior, da ordem de 12%, de 5% a 10% maior pela alteração da norma. Então, vejam,
o IRI, ele nos possibilita, de fato, que a gente tenha mais subsídios para que os nossos projetos saiam com mais capacidade ou com mais parâmetros para que o tomador de decisão consiga, de fato, fazer uso total do que uma ferramenta de dimensionamento é capaz de fazer. E isso vai possibilitando ao tomador de decisão uma análise mais completa, não vinculada apenas com a previsão de desempenho mecânico do pavimento ou desempenho estrutural do pavimento, mas que ele consiga colocar na ponta do lápis, e talvez o DENIT tenha artifícios melhores para poder chegar a quem define as diretrizes e as prioridades econômicas, por exemplo, do país, qual seria o benefício da utilização ou da melhoria da condição de pavimentação de um determinado segmento para a sociedade. E isso só é possível se a gente tiver algum parâmetro, e a gente está elencando o IRI como esse parâmetro aqui, para poder fazer essas análises complementares que permitam, então, mostrar o benefício social da melhoria da rodovia, valorando isso, colocando em valores financeiros isso, trazendo o melhor retorno financeiro e também não descuidando do meio ambiente com as emissões de CO2. Então, pessoal, assim a gente termina a nossa apresentação, espero que tenha ficado dentro do tempo, mas sem antes a gente tenha uma possibilidade de agradecer ao DENIT, ao IPR, pela confiança depositada no grupo de pesquisa no GEPASE, na Universidade Federal de Santa Maria, no nosso programa de pós-graduação aqui, e também agradecer aos nossos outros parceiros que também deram sustentação a tudo que a gente faz até hoje, além dos órgãos de fomento a pesquisas tradicionais, CNPq, CAPES, FAPERGAS, mas também, em especial, a ANT Petrobras, que fez todo o alicerce para que hoje a gente também fosse, digamos assim, um grupo capaz de desenvolver pesquisas que a gente acha bastante interessante. Então, eu agradeço a atenção de todos, nós temos aqui 200 pessoas, né? Agradecer a atenção de todos e a gente se coloca à disposição aí para trabalhar em conjunto e tirar eventuais dúvidas que tenham ficado. Ô, professor David e professor Lucas, agradeço demais a palestra de vocês. A quem está presente aqui, eu queria informar que o DENIT ele tem sempre estimulado esse tipo de pesquisa. A gente tem trabalhado com parceria com diferentes centros de pesquisa, com linhas de pesquisa, inclusive, diferentes. Nós tem a turma discutindo a metodologia francesa em Santa Catarina, tem os colegas da Federal do Ceará, nós estamos em processo de calibração do nosso novo método mecanístico empírico junto à Universidade de Brasília, também com a parceria dos colegas da Federal de Santa Maria. Ou seja, o DENIT tem estimulado diferentes pesquisas para que a gente avance efetivamente, tanto na questão do dimensionamento, quanto na questão da própria gestão da nossa malha. O professor David falou, às vezes o que parece centavo numa pesquisa, quando você coloca em escala nos 60 mil quilômetros que o DENIT é responsável diretamente pela manutenção, soma aquilo ainda que a NTT também tem, que são concessões com elevado volume de tráfego, ou seja, nós estamos num caminho certo, correto, consolidando essas pesquisas do Brasil inteiro. Então, agradeço novamente, palestra muito didática, no espírito que nós queremos, David. A ideia do IPR+, é exatamente isso. Nós não queremos transformar esse espaço numa mera apresentação particular das pesquisas do TED. Nós queremos ampliar a discussão, que vocês tenham espaço de apresentar efetivamente aquilo que vocês estão apresentando, tá?